Fala galera do segundo ano do SEDUC, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício, né? Estou gravando mais uma aula para vocês e hoje a gente vai falar de industrialização brasileira, tá? Não vou me ater muito nas apresentações e já vou dividir a tela aqui para a gente já começar a nossa aula, tá? Primeiramente a gente entendeu o que é industrialização, né? E a industrialização é um conceito antigo, né? E é um processo histórico, né, a questão da industrialização dos países, né, a mecanização do serviço feito pelo homem, né, e a industrialização dos locais acabam, né, mudando as cidades, os locais, o modo como as pessoas vivem, né, e a indústria passa a dominar fortemente a economia, né, impulsionando a urbanização das cidades, né, o crescimento demográfico no entorno das indústrias, né, e o processo também modificou as relações sociais e econômicas das pessoas, né, em função da industrialização, entre outras coisas, o aumento na divisão do trabalho, né, como consequência, né, o aumento da produtividade dos donos das empresas, né. Esse aumento da produtividade pode ser na questão agrícola ou no campo, né. Outra questão também é a maximização do lucro, né, o aumento do lucro, né, dos donos das empresas, né, e ela se vem com a Revolução Industrial, que muito provavelmente vocês já viram em história, mas eu vou estar explicando para vocês. Quando a gente fala em industrialização, né, como já passei o conceito para vocês, a gente tem que entender que a gente está falando da industrialização brasileira, né, a gente tem que entender que a industrialização brasileira ela foi uma industrialização tardia, né, enquanto outros países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos tiveram a sua industrialização em 1700, 1800, né, o Brasil vem a se tornar um país industrializado no século XX, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né. E é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Quando a gente fala em industrialização brasileira, antes disso, eu vou explicar para vocês os tipos de industrialização, né. Então vamos lá. Vamos abrir aqui os slides aqui para vocês entenderem melhor. Após a aula eu vou estar mandando esses slides para vocês, né? Para vocês terem como material de leitura, né? O primeiro tipo de industrialização é a industrialização clássica, né? Que é aquela que se ocorreu lá no início do século XVIII, né? Com o início da Revolução Industrial, né? Com países como Inglaterra e França, né? Como já comentei para vocês, as questões da máquina a vapor, né? E a maior parte das empresas multinacionais atuais são provenientes da industrialização clássica, né? Aquela industrialização de mudar os processos, né? Minimizar os processos e maximizar o lucro, né? Outro tipo de industrialização é a planificada, né? Que se ocorre ao longo do século XX, né? E praticamente não se existe mais. Ela aconteceu principalmente nos países comunistas, né? Como a União Soviética, né? E ao contrário das demais formas de industrialização, né? Todas as fábricas, indústrias e propriedades eram do Estado, né? Eram estatais, né? Então, essa planificada quer dizer que todas as indústrias de um país eram do governo, né? Eram estatais, né? Esses são bem poucos os casos, né? A maioria dos países até tem algumas indústrias, né? No caso do Brasil, nós temos algumas, né? Sejam ela a Petrobras, antigamente tínhamos a Vale do Rio Doce, temos algumas empresas estatais no ramo de saneamento básico, nos ramos de energia, entre outras, né? Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, têm pouquíssimas, né, empresas, né? Preferem não ter muitas empresas e alguns outros países, principalmente da Europa, alguns países têm mais empresas. Outra empresa que a gente tem aqui no Brasil, que é uma empresa estatal, é a Embraer, né, que fabrica aviões. Beleza? Outro tipo de industrialização é o que acontece no nosso país, né, que é a industrialização tardia ou periférica, né, que ocorre principalmente nos países subdesenvolvidos, sejam eles como o nosso Brasil, seja ele como a Argentina, como o México, entre outros, né, que foi aquela industrialização que se demorou a ter, né, que se acontece, como eu já disse, após a Segunda Guerra Mundial, né, e não foram países que se industrializaram, mas foram industrializados, né, não se criaram indústrias, né, foram se colocando indústrias, né, as multinacionais acabaram se instalando aqui, né, assim como a maioria das indústrias que temos no Brasil, os donos não são aqui do Brasil e essas empresas estão aqui por inúmeros fatores, mão de obra mais barata, entre outras coisas, né? Então, o tipo de industrialização no Brasil é a industrialização tardia ou periférica. Se algum dia cair numa prova de Enem ou vestibular ou até uma própria MIS, o tipo de industrialização brasileira é essa, beleza? Então, seguindo aqui, né, um pequeno conceito aqui de setores da economia que está totalmente ligada ao que a gente está comentando, né?
Até alguns anos existiam, para muitos autores, apenas 3 setores da economia, que seria o setor primário, secundário e terciário. Já os autores mais atuais dizem que temos 5 setores na economia, incluindo o setor quaternário e o quinário, né? A gente já trabalhou um pouquinho isso, né? O setor primário é a extração de matérias brutas, né? Agricultura, pecuária, extrativismo e mineração, já expliquei isso para vocês. O setor secundário é o setor da nossa aula de hoje, que é o setor industrial, transformações de bens e matérias-primas, né? Entre outros. O terciário é o setor de comércios, bens e serviços, né? O quaternário é a questão da tecnologia, né? E o quinário são aqueles que não têm fins lucrativos, né? Que é o setor quinário da economia. Então, seguindo aqui, né? Falando sobre industrialização brasileira, né, a gente tem que entender que o processo de industrialização brasileira, né, o fortalecimento dos investimentos no setor fabril e expansão e crescimento econômico das indústrias é considerado tardio, como já comentei para vocês, né? E uma vez que enquanto as potências europeias e na América do Norte, como Estados Unidos e Canadá, já tinham a experiência de suas revoluções industriais, o Brasil ainda estava atrasado, né? Desde os primeiros anos do século XIX, esses países já tinham revoluções e o Brasil ainda vivia era um país neocolonial, né, a bordo de Portugal. Né? E como já comentei para vocês, a passos curtos, né, foi apenas após 1930, no governo de Getúlio Vargas, que o Brasil começa a se industrializar, né? E o Brasil começa a investir nesse setor, ou seja, industrial, né, no governo de Getúlio Vargas, né, aquilo que a gente já estudou, né, quem fez os trabalhos sobre os presidentes e quem fez sobre Getúlio Vargas sabe disso, né? Mas, assim, quando a gente analisa indústrias no Brasil, a gente tem que citar o governo Juscelino Kubitschek, né? Que o país cresceu exponencialmente, assim, cresceu muito no seu governo, principalmente com seus planos, né? O plano de metas, a questão dos 50 anos em 5, a expansão industrial no Brasil, a primeira abertura de mercado automobilístico no Brasil, entre outras coisas, né? E também é bom ressaltar que esse processo não se ocorreu em nível nacional, não foi homogêneo, né, como a gente imagina nos outros países, né, foi questões regionais, né, principalmente, primeiramente no Sudeste, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e aquelas cidades já mais desenvolvidas, né, para aquela época, né, e começaram a se desenvolver por aquela parte, né? Aí foi se desenvolvendo outras áreas, né? Algumas partes do sul do Brasil, como Porto Alegre, Curitiba, né? Mais para frente, depois tivemos uma parte no norte, com a Zona Franca de Manaus, né? Entre outros tipos de industrialização, né? E aí, né? A indústria brasileira começa a se diversificar, né? Ela se limitava, né, a pouca tecnologia, né, e outros setores acabaram se beneficiando com o histórico da industrialização no Brasil. Né? Foi um processo lento, né? Aqui nos slides aqui a gente tem um pouquinho sobre a industrialização brasileira, né? Então a gente nota que são mais de 300 anos sem indústrias, né? Até 1822, o Brasil era uma colônia, né? Até 1889, o Brasil vivia um momento extremamente conturbado, né? Entre outras coisas, né? E foi somente no final do século XIX que o Brasil começa a se desenvolver a passos bem curtos, né? Para se tornar um país industrial, né? Começa no eixo Rio-São Paulo, né? Então, aqui, as fases, né, da industrialização brasileira, quis trazer para vocês para ficar um contexto mais histórico, né? Até 1808 era um período colonial, né? As indústrias aqui no Brasil eram proibidas. Até 1930 compreende a época joanina, né? O primeiro e segundo reinado, né? E a primeira república. Surgem as primeiras fábricas, mas, né, o grande potencial brasileiro naquela época era o café, né? Que era o produto exportado, ainda é o produto exportado, né, do Brasil. Já no segundo reinado, né, o início do governo da Era Vargas, né, até 56, né, passa essa transição da Segunda Guerra Mundial, né, se dá a Revolução Industrial Brasileira, né, o governo Vargas passa a ser um grande investidor e formador da indústria pesada, seja ela empresas estatais, sejam elas empresas privadas, né, e após 56 realmente o Brasil acaba se industrializando de fato, né, como já comentei para vocês, né, a abertura de mercado e as empresas internacionais acabam se estabelecendo aqui no Brasil. Tranquilo? Então, aqui as fases, aqui como já comentei para vocês, eu não vou estar comentando isso aqui porque eu vou passar esses slides para vocês, peço que vocês leiam, né? Aqui o período JK, que é um período importante, como já comentei, né? A entrada de indústrias automobilísticas, né? E a indústria brasileira começa a tomar um rumo de progresso no Brasil, né?
Nas últimas décadas do século XX, né, seja ela 70, 80 e 90, né, a industrialização brasileira começa a crescer, né. Claro que na década de 80 foi uma década bem conturbada, né, o final da ditadura militar, uma época que o Brasil não cresceu muito, né, entre outras coisas, né. E hoje o Brasil possui uma boa base industrial, né, produzindo inúmeros produtos como automóveis, máquinas, roupas, aviões, equipamentos, produtos alimentícios, eletrodomésticos, praticamente tudo é produzido no Brasil, né. Porém, né, apesar disso, né, a indústria brasileira é extremamente dependente dos outros países, né? Por exemplo, nas questões de informática, tecnologia, né? E produtos, né? Alguns produtos de fabricação base, né? Que hoje o principal produtor no mundo é a China, né? Então, aqui, quando a gente fala em revolução industrial, né? Eu vou falar brevemente para vocês aqui sobre as revoluções. Desde a primeira, né? A inserção da máquina a vapor, né? A transição dos animais, né, que carregavam as cargas, né, para uma máquina que fazia transportes, né, e ela refere-se ao processo de evolução tecnológica, né, no século XVIII, né, na Europa Ocidental, né, mais precisamente na Inglaterra e França, né, estabelece uma nova relação entre a sociedade e o meio, né, o meio ambiente ou o meio onde vivem, né, bem como possibilitou também a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, né, dando início a um novo padrão de consumo porque os produtos eram feitos mais rapidamente, né. Essa fase ela é marcada pela substituição de energia produzida pelo homem e pelos animais pela energia como o vapor, né, ou eólica ou hidráulica, né, e a substituição da produção artesanal, né, a manufatura, né, pela indústria, né, a maquinofatura, né, o conceito que é a questão da máquina, né, e também pela existência de novas relações no trabalho, né. As outras coisas também a inserção do carvão, né, como fonte de energia, né, consequentemente a máquina de vapor, né, diminuindo o tempo das coisas e aumentando a produtividade, né. Já a segunda, né, a produção em massa, né, e a energia elétrica vieram, né, a contribuir muito, né, e ela se refere ao período do século XIX até meados do século XX, né, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Deixa eu voltar aqui. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa, né, indo para outros continentes, como a América e a Ásia, né, precisamente nos Estados Unidos e no Japão, né, e compreende a fase dos avanços tecnológicos ainda bem maiores do que foram na primeira fase, né, com aperfeiçoamento também da tecnologia, né, que já existiam, né, e o mundo pôde observar, né, e vivenciar diversas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade das pessoas e das indústrias, né? E, consequentemente, acaba ocorrendo o aumento dos lucros, né? E aí, nessa segunda fase, a inserção dos combustíveis, né? Motores a combustão, né? Se utilizando de combustíveis fósseis, né? Que são eles o petróleo, né? O combustível, a gasolina, o álcool, entre outras coisas, né? Outro destaque também é os motores elétricos, né? E movidos a explosão, né? Como a combustão, né? Os carros bem próximos ao que temos hoje, né? Já na terceira fase, né, após a Segunda Guerra Mundial, vem a questão eletrônica, tecnologia da informação e de automação, né, que se chama Revolução Tecnocientífica, né, que se inicia após a Segunda Guerra Mundial, né, mais ou menos nos anos 50, né, e representa não só, né, a Revolução Industrial, né, visto que passou a se relacionar uma revolução em todos os sentidos do mundo, né, e foi marcada pelo avanço científico, né? E as transformações, né, dessa época, né, pelos avanços técnico-científicos são vivenciados até os dias atuais, né? São uma questão muito importante e aí ela consolida o capitalismo como, né, principal meio dessa revolução industrial que é a terceira, né? Deixa o capitalismo como o principal, né? A introdução também da biotecnologia, da robótica, né, que a gente está bem, né, avanços em diversas áreas, como a da saúde, né, entre outras, né, transformaram a produção dos produtos, né, entre outras coisas, e também acaba discernindo a questão da globalização, né, em um mundo que a gente vive, que é o globalizado. Né. E a última fase, né, que é a fase que a gente está vivendo, né, que é a quarta fase da Revolução Industrial, que são os sistemas eletrônicos, né, cyber físicos, né, que são as misturas das indústrias de robôs, né, e a inserção dessas tecnologias nas indústrias, né, trabalhando com o homem. Né. Essa questão das revoluções industriais, né, ela acaba, né,
mudando a relação entre o homem e a natureza, né, mudando os padrões de consumo, né, pela questão do consumismo e pela facilitação de termos acesso aos produtos, né, e cada fase, né, das evoluções industriais representou diferentes transformações, né. Vou só fazer um breve resumo para vocês, né, sobre isso, né, que a Inglaterra foi o país pioneiro, né, no desenvolvimento industrial, né, por meio da Revolução Industrial, como já comentei, o capitalismo consolida, né, se consolida como um sistema econômico vigente e o sistema econômico escolhido pela maioria dos países, né? O desenvolvimento da máquina de vapor é considerado o ponto de partida da Revolução Industrial, causa profundas, né, transformações no modo de produção e também nas relações entre patrão e trabalhador, né? Intensa exploração do trabalho do proletariado, né? Proletariado, né, das pessoas, né? Nessas questões, né? E diversas outras foram as consequências da Revolução Industrial nas nossas vidas, né? Tudo que a gente consome, tudo que a gente produz está relacionado a isso, né? E essa última Revolução Industrial também pode ser chamada de Indústria 4.0, né? Assim como existe a Educação 4.0, é a inserção da tecnologia nas indústrias, beleza? Seguindo aqui, né? Aqui a importância da indústria no Brasil, aqui eu trago alguns números para vocês entenderem, né? E eu vou mandar esses slides para vocês, né, para vocês estarem entendendo. Aqui eu quis trazer também as maiores indústrias no Brasil. Esses dados aqui são de 2019, então pode ser que tenha alguma coisa que tenha mudado, né, mas a maior indústria brasileira é a Petrobras, uma indústria brasileira, né. A segunda maior indústria é a Vale do Rio Doce. Essa aqui era uma empresa do Estado, né, era estatal. Hoje não é mais, ela foi vendida, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, né. Outra indústria aqui que é uma indústria alemã, né, que é a Volkswagen, né, a terceira maior indústria brasileira, né. A quarta é a Fiat, né, uma empresa italiana, né, que está localizada aqui no Brasil também, né, uma das multinacionais aqui do Brasil, né. E na quinta colocação aqui a Ambev, né, uma empresa brasileira também de produtos, digamos assim, não é alimentícios, né, mas são bebidas, né. E essa é uma empresa gigante e brasileira, né? Então, aqui, as modalidades de produção industrial, não vou me ater nisso, vou pedir para que vocês leiam isso, né? Que é o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo, né? Não vou me ater nisso pelo fato de que vocês provavelmente vão ter isso em Sociologia e o ano que vem, quando a gente falar sobre as economias globais, eu vou trabalhar mais profundamente isso, mas peço que vocês já deem uma lida nessas questões aqui, né? Nesses modelos de produção aqui, né? E para a aula de hoje, né, era isso, né, uma aula mais curtinha para que vocês entendam como se funcionou, né? Claro que quando a gente vai falar de indústria no Brasil, a gente tem que entender que é um processo lento e tardio, né? E somos um país que foi industrializado e não se industrializou, como a gente já viu, né? Então, a aula de hoje é sobre a industrialização brasileira. Quis trazer uma aula mais curta para vocês, para que vocês entendam como foram os conceitos, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? Deixei aqui nessa pequena imagem aqui, né, para que vocês entendam a importância da indústria no Brasil. Eu queria comentar alguma coisa, né, que, por exemplo, ela participa de 21% do PIB, né, as indústrias participam disso, né? A cada R$ 1 produzido nas indústrias, ela gera 2,32 na economia do Brasil, né? E a indústria, ela gera basicamente quase que 10 milhões de empregos, né? Então, para vocês entenderem a importância, né, da indústria no Brasil. Então, a aula de hoje sobre industrialização está terminada, né? Fica meu abraço. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, né? E eu vou estar mandando esses slides para vocês, se quiserem copiar no caderno, quiserem imprimir e colocar no caderno, também pode, certo? Então, fica meu abraço, fiquem com Deus e até a próxima.